Olá pessoal, aqui é o colunista Anderson Comenta. Hoje venho aqui para dar continuidade sobre o assunto do preconceito aos nordestinos. Antes disso, eu gostaria que você, cidadão e cidadã, pudesse inscrever no meu canal, o colunista Anderson Comenta, e adicionar o sininho e, o mais importante, dar os likes no canal para que o canal possa receber e ter mais visibilidade. Para começar sobre este assunto da continuidade, eu gostaria de destacar alguns pontos importantes aqui do aspecto das características do Nordeste, principalmente da linguística, que sempre há um preconceito com relação a isso, né? O modo da gente falar, de expressar de uma forma tosca, rasteira, por conta, segundo os historiadores, devido a uma difusão em Recife, em Pernambuco, que começou nesse período, né, colonial, que teve essa difusão, espalhou bastante. Estou aqui esclarecendo. Já no período mais contemporâneo, hoje, o que eu quero destacar mais, principalmente, meus amigos, é com relação à educação. É isso mesmo, a educação. Graças às pessoas mais proeminentes, pessoas que se destacaram nessas áreas, eu vou falar um deles com relação a Anísio Teixeira e Paulo Freire. Por conta disso, hoje o nordestino tem um grande destaque no campo da educação, na Olimpíadas de Matemática, Enem, são destacados na questão da educação, ou seja, tem um melhores índices educacionais do Nordeste, né? Graças a esses grandes pensadores proeminentes, né? Da vanguarda do conhecimento, né? Da ciência, que querem compartilhar, que as pessoas tenham esse conhecimento, né? Continuando ainda, né? Um desses fatores que o nordestino sempre é mal visto por conta do seu aspecto, né, fisiológico deles, né, uma questão da cabeça, do rosto, e tudo isso, né, que leva a essa questão do imaginário daquelas pessoas, que é um dos fatores que o levaram a ter este imaginário, é a questão da mídia, né, mas isso vem um pouco antes, porque no aspecto histórico, né, os nordestinos não tinham nenhuma perspectiva de vida, não tinham infraestrutura, não tinha uma formação educacional, saneamento básico, em si tudo isso que atribuíram no século passado, né, que você colocar, então, e houve também migrações de pessoas para os estados do norte e do norte, para também o norte. Eu quero também destacar, meus caros amigos, com relação, os nordestinos se destacaram não só principalmente no norte, mas também no sudeste, principalmente em São Paulo. No norte ocorreu a questão da invasão, né, imigração de nordestinos para o norte por conta da borracha, né, do ciclo da borracha que ocorreu naquele período, que é o látex. Já no sudeste, no caso, ocorre na questão da migração de oportunidades de trabalho, principalmente da infraestrutura. Só que para os paulistanos, na década de 1930, no século passado, era mal visto pela questão do seu aspecto, né, no seu jeito rústico, né, que eles tinham. Graças a também um outro personagem que eu gostaria também de mencionar, conhecido por Lampião, que ele tinha esta imagem de cangaceiros, por conta da questão que eu já expliquei anteriormente, né, no período do coronelismo, após da República, né, a Nova República, que ela trouxe esses aspectos de que os coronéis tinham poder tomar decisões, não pensavam em si, não pensavam no seu povo, mas faziam subjugavam essas pessoas de certo modo, que elas tinham que ser sujeitadas, não tinham nenhuma perspectiva, não tinham essa formação, como já expliquei anteriormente. É claro que
teve muitas evoluções, nesse período de migração. Para você ter uma ideia, São Paulo, no século passado, de 1860 para 1930, houve uma migração de cerca de mais ou menos de 2,3 milhões de nordestinos que chegaram ao Nordeste. Atualmente, mais ou menos, teve um século passado, teve um censo que registrava que houve uma redução, né, a saída de imigrantes de nordestinos que voltaram para os seus estados de origem por conta dessas questões que eu estou trazendo para vocês. E hoje eles voltaram em média de 1,8 milhões de nordestinos voltando. E hoje, mais atualmente, tem em torno de 500 mil, porque o São Paulo, principalmente, teve esse índice, né, de construção civil, né, por conta dos nordestinos, dessas pessoas, para mão de obra, que a metrópole teve um grande crescimento, desenvolvimento infraestrutural para ter esse destaque. Por isso que eu quero trazer para aqui a vocês a importância. Outro fator importante também, e marcante na história, que eu já ia me esquecendo, é correlação em Brasília, no período de JK, a construção de Brasília hoje, claro que teve seu papel nordestino também. O Nordeste se destacou pela construção hoje de Brasília, o Palácio do Planalto e outras estruturas, né, que tem hoje essa marca do Nordeste também. E claro, tem seus descendentes lá, continuam morando lá. Bom, vamos dar uma continuada. Agora sim, vamos falar sobre o que leva de fato os nordestinos. Veja bem, existe um preconceito, né, contra os nordestinos por conta que acha que tinha uma espécie, que acha que a gente é uma sub-raça, uma pessoa que não tem capacidade. É uma forma distorcida por conta da mídia, da literatura, da televisão, que mostra uma forma distorcida, né? Um olhar muito diferente, preconceituoso, achando que a gente não tem essa capacidade, mas ao contrário, a gente tem essa capacidade de pensar e de agir. Mas é claro que eu tenho que trazer alguns elementos por que está acontecendo isso. Eles acham que os nordestinos é conhecido por paraibano, baiano, que baiano é preguiçoso, que são esmolé, que esmola, essas coisas. Não. As pessoas que precisam ter uma dignidade humana, da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana que precisa ser levado em consideração. Está na Constituição isso. E também existe uma diferença por conta da desigualdade social, essa desigualdade da má distribuição de renda econômica, social, socioeconômica principalmente, que ocorre nessa situação. Para levar isso, essas teorias da superioridade do branco, existem umas características também, meus caros amigos, por conta da superioridade de raças, né? Existe há uma obra do Adolf Hitler, em 1994, nazista. Antes disso, ele escreveu um livro chamado Minha Luta, em 1924, né? Que eu já falei, que ele mostra que que diz que culpava os ciganos, os judeus, de todos os males. Aqui no Brasil tem essas células de nazistas também, pessoas que são preconceituosas, acham que são superiores de raça, que tem esta raça ariana que eles conservam e acham que é isso. No campo da psicanálise, né, de freudiana, existe o chamado narcisismo da pequena diferença, que mostra o eu, a sua identidade, que mostra que tem que ser aquele parâmetro daquela pessoa, e mostra que eles são diferentes, que tem que ser que estão mais superiores que os demais,
Existe uma linguagem que a gente chama também, que é chamada aparofobia, significa aversão ao pobre. Estas são as características que destacam para estas pessoas que têm aversão, que têm o ódio ao pobre, porque acham que eles são nada, que ser destruído e aniquilado, enfim, tudo isso mostram essas características que eu quero trazer para vocês, meus amigos. E por fim, é isso. Portanto, o preconceito nasce dessas pessoas sem conhecer, não respeitar culturas alheias. Este é o mal dessas pessoas que se acham superiores, mas não respeitam as diferenças. Então, eu quero deixar isso para vocês, que não há ninguém iguais. É igual ao meu dedo, são diferentes. Igual as pessoas pensam diferente, ninguém é homogêneo. E por isso que eu encerro este vídeo para vocês. Até mais.